Imagina só a seguinte situação. Alguém passa tipo 20 anos trabalhando na mesma empresa, fazendo todas as especializações possíveis, chegando mais cedo, saindo mais tarde, engolindo muito sapo. Aquela rotina clássica, né? Exato. E aí a pessoa tem a certeza absoluta de que a próxima vaga na diretoria, por direito, é dela. É a ordem natural das coisas, né? O mérito. Com certeza. Mas então, do nada, o dono da empresa decide entregar o cargo principal para um estagiário que chegou no mês passado e não tem experiência nenhuma. Nossa. É de causar revolta em qualquer um. A lógica manda que o esforço seja recompensado na mesma moeda, sabe? É o que a gente aprende desde cedo, sim. Mas e se a obra que vamos explorar no nosso mergulho de hoje defender que essa subversão total das regras não é uma falha no sistema, mas, na verdade, o padrão mais poderoso de sucesso que existe? Olha, é uma premissa que mexe muito com o nosso senso de justiça, para falar a verdade. Para quem está acompanhando a nossa exploração hoje, o material que nós vamos dissecar se baseia em um capítulo que se chama Sua Frutificação Será Dobrada. O texto ele tem raízes bem fortes em narrativas religiosas cristãs, focando bastante no Antigo Testamento. E ele faz isso para construir uma tese sobre o que o autor chama de favor imerecido. É um termo forte, né? E o nosso objetivo aqui, claro, é olhar para isso de uma forma estritamente analítica. Não se trata de entrar em um debate teológico sobre o que é ou não um fato histórico de jeito nenhum. Exatamente, não é o foco. O foco é entender a arquitetura psicológica que o autor cria. Ele pega esses textos milenares para desconstruir completamente, assim, bater de frente com a cultura moderna da meritocracia. Ok, vamos desempacotar isso, porque o texto ataca frontalmente aquela ideia daquela frase, trabalhe enquanto eles dormem, sabe? O famoso hustle culture. Isso, ataca o conceito de que existe uma fila de espera obrigatória para tudo na vida, e a maneira como o autor ilustra esse ataque não é como uma teoria chata, é como história de família que, sério, daria uma série dramática excelente. Daria mesmo. Ele nos leva lá para o livro de Gênesis, no capítulo 48. Exato. E a narrativa prepara o palco de um jeito muito emocional, sabe? Nós temos a figura de Jacó, o patriarca, que está com 148 anos, já no finzinho da vida. Uma vida inteira nas costas. Sim, e o texto ressalta o trauma profundo que esse homem carregou. Por mais de uma década, ele viveu num luto absoluto, porque ele acreditava que o filho favorito dele, o José, tinha sido despedaçado por animais selvagens. O que, na verdade, foi uma mentira terrível dos próprios irmãos. Exatamente, uma armação dos irmãos. E aí vem a reviravolta. Na velhice, o Jacó descobre que o José não só sobreviveu, como ascendeu ao posto de primeiro-ministro do Egito. Uma ascensão maluca. Sim, e o reencontro acontece. O clímax dessa restauração da família se dá justamente quando José leva os dois filhos dele, o Manassés e o Efraim, para receberem a bênção do avô antes dele morrer. E aqui é que as coisas ficam, realmente interessantes. Porque o que acontece a seguir não é só um avô emocionado dando um abraço nos netos, falando palavras bonitas. Não, de forma alguma. O texto aponta que o Jacó faz uma jogada jurídica que era meio que absurda para aquela época. Ele diz, com todas as letras, que está adotando os dois netos como se fossem os próprios filhos dele. Igualando o status deles. Igualando. Para que eles tenham a mesma herança que os filhos diretos mais velhos, como Rúben e Simeão. Isso é uma quebra gigante de protocolo. Se a gente fosse traduzir isso para aquele mundo corporativo atual, seria como aquele avô bilionário, sabe? Que fundou um império. Aí no leito de morte ele chama os netos e diz: olha, esqueçam a parte do pai de vocês, a partir de hoje vocês são meus filhos perante a lei e têm o mesmo peso acionário que os diretores executivos que construíram essa empresa por 40 anos. Nossa, é o caos instalado. É nepotismo na sua forma mais caótica, porque é uma quebra de hierarquia tão radical assim. Então, essa analogia do império corporativo é perfeita para ilustrar o impacto da cena, porque naquela estrutura patriarcal e tribal, reconfigurar a herança desse jeito era basicamente abalar todas as fundações de poder daquela família. O chão tremeu. Exato. E o autor utiliza essa adoção surpresa justamente como a base da tese dele sobre o favor imerecido. O ponto central do texto é focar que esses meninos, eles não fizeram absolutamente nada para merecer esse status. Nada. Caíram de paraquedas. Literalmente.
Eles nasceram no conforto do Egito, sabe? Não pastorearam ovelha no deserto, não ajudaram a construir a influência da família, suando ao lado do avô. O autor quer deixar muito claro que a ascensão deles foi baseada inteiramente na escolha soberana do patriarca. Sem nenhum currículo de sofrimento prévio. Zero currículo de dedicação prévia, exato. É uma decisão de cima para baixo. Mas olha, a adoção é só o aquecimento dessa história. É verdade. Piora ou melhora dependendo do ponto de vista. O evento principal, a imagem central de todo esse argumento que o autor constrói e que dá o tom para o resto do material, é o momento em que, segundo o texto, Deus cruza os braços. Essa é a imagem-chave. E confessando aqui, lendo essa cena, a frustração do José, que é o pai dos meninos, é quase palpável. Dá para sentir a angústia dele. Totalmente. A dinâmica entre o Jacó e o José nesse momento é fascinante. Representa um embate muito claro entre a tradição humana, a lógica e o que o autor chama de intervenção divina. Porque o texto descreve que o José, que é esse homem poderoso, super organizado, lógico... É, o primeiro-ministro, né? O cara das planilhas. Isso, ele posicionou os meninos perfeitamente na frente do avô. O Jacó já estava cego pela idade, não enxergava bem, então o José colocou o primogênito mais velho, o Manassés, bem na direção da mão direita do Jacó. Certo. E o Efraim, que era o caçula, na direção da mão esquerda. O que faz todo sentido, certo? A mão direita é a que carrega o peso maior. Fazia todo sentido. A tradição, que era inquebrável, ditava que a mão direita transmitia a bênção principal. Era a porção dobrada da riqueza e o direito de governar a família inteira. A mão esquerda dava uma bênção, sim, mas era menor. Uma consolação, quase. É, tipo isso. O José fez tudo segundo o protocolo. O problema começa quando o patriarca decide ignorar esse protocolo. A narrativa relata que o Jacó deliberadamente cruza os braços. Cara, isso é muito de propósito. Muito. Ele leva a mão direita cruzada para a cabeça de Efraim, que é o caçula, e a mão esquerda vai para o Manassés. E aí o José entra em pânico. Natural. Ele tenta fisicamente descruzar os braços do pai. Ele diz que o pai está cometendo um erro, que a direita tinha que ir para o mais velho. E o que o pai responde? A resposta do Jacó é super categórica. Ele diz, eu sei o que eu estou fazendo. O mais velho será grande, mas o mais novo será maior. É impressionante como José tenta consertar a situação. Como eu brinquei, ele é tipo a encarnação do gerente de recursos humanos. Sim. Tentando fazer o dono da empresa respeitar o plano de carreira. Ele diz, não, pai, veja bem, o Manassés bateu todas as metas do trimestre, ele é o primeiro na linha de sucessão. É bem isso, o desespero da burocracia. E o avô simplesmente diz que não importa a planilha. Agora, o que eu acho mais curioso é como o autor dessa obra extrapola essa história familiar tão antiga para criar um modelo de comportamento atual. E a primeira lição que o texto tira disso tem a ver com a origem desses meninos. O background deles. Que era bem complicado para os padrões daquela época, porque a mãe deles era egípcia. Exatamente. E esse é um elemento crucial na tese do livro. O texto enfatiza muito que a linhagem materna desses meninos era de um povo que não conhecia o Deus de Israel. Era uma família egípcia e, para a época, idólatra. Fora do padrão aceito. Totalmente. E em muitas vertentes religiosas mais rígidas, esse tipo de passado é frequentemente tratado como uma espécie de maldição hereditária. Algo que te bloquearia, né? Isso. Algo que, teoricamente, desqualificaria a pessoa de receber qualquer coisa boa, qualquer posição de destaque. Mas o argumento do autor vira esse conceito de cabeça para baixo. É um golpe direto naquela síndrome do impostor, não é? Sem dúvida. Porque o autor usa essa linhagem mista para defender que o histórico familiar ou os erros do passado ou a falta de pedigree não são fatores que impedem o sucesso quando os tais braços são cruzados. Entendi. Na verdade, o argumento central ali é que o favor opera independentemente do passado. A mensagem que ele passa não é, você superou seu passado ruim e por isso agora merece um prêmio. Não tem a ver com superação heróica. Não. A mensagem é, seu passado ruim foi simplesmente ignorado e você recebeu o que não merecia. Existe um poder psicológico gigantesco nessa distinção, sabe?
Com certeza. Porque isso retira o peso enorme da necessidade de ter uma performance constante, de tentar sempre compensar as próprias origens com esforço em dobro. E isso nos leva a um desdobramento que, olha, confesso, é incrivelmente sedutor lendo o texto. Que é a ideia da aceleração do tempo. Ah, essa parte é muito forte. Porque se a gente pensar no trâmite normal, burocrático, daquela herança patriarcal, o Jacó morreria e deixaria o comando para o José. O que já levaria um tempo. Sim, e décadas se passariam até que o José ficasse velho, falecesse e só então passasse o bastão da liderança para os meninos. Era uma fila de espera enorme. Uma fila de espera de uma geração inteira. Talvez uns 30, 40 anos de paciência. Mas, com essa adoção direta e com os braços cruzados, o material propõe que eles simplesmente pularam essas décadas de espera. Num piscar de olhos. E esse conceito de compressão do tempo é onde o autor faz a ponte mais forte com o público atual dele. O texto chega a fazer promessas bem ousadas, dizendo que esse mesmo princípio subversivo atua hoje, sabe? Nas áreas de maior estresse do nosso mundo moderno. Como assim, na prática? O autor cita exemplos bem do cotidiano. Ele fala de pessoas que lutam por anos a fio para sair de dívidas esmagadoras, ou que estão tentando vencer vícios prolongados, ou batalhando para mudar de vez o padrão financeiro das suas famílias. Aquelas lutas que parece que não acabam nunca. Isso. A tese que ele apresenta é que essas batalhas longas, que normalmente levariam uma vida inteira de suor e lágrimas, podem ser resolvidas em uma fração minúscula de tempo. É uma promessa de aceleração exponencial de resultados. Mas olha, aí entra o meu lado um pouco cético. Pode falar. E acho que qualquer um que lida com o mundo real e corporativo também sentiria esse atrito. Porque pular a fila é maravilhoso para quem pula. Mas e o custo social disso? Ah, o pessoal que fica na fila não gosta. Obviamente. Imagina, qualquer pessoa que chegue em um banco, passe na frente de umas 30 pessoas que estão lá esperando há horas e diga, licença, é o meu favor divino. Cara, vai arrumar uma briga enorme na agência. Sim, com certeza. O texto não pode simplesmente ignorar que o mundo não vai ficar aplaudindo de pé uma ascensão meteórica dessas e sem nenhum esforço visível. Não mesmo. Os outros irmãos de José, por exemplo, eles devem ter odiado ver aqueles garotos egípcios passando na frente de todo mundo, pegando a porção dobrada. É muito interessante trazer esse ponto para a roda, porque o autor ele é esperto, ele não ignora esse custo social de jeito nenhum. Ele aborda. Na verdade, ele prepara o leitor ativamente para essa reação negativa. O texto mostra uma compreensão profunda de que, quando você quebra a meritocracia, você gera um ressentimento pesado. Inveja, raiva. Exato. Porque o argumento é que, sobre os olhos daquela pessoa que construiu a vida degrau por degrau, ver alguém subir sem o mesmo nível de esforço parece uma injustiça absurda. E meio que é, né? Na própria lógica da obra, é uma injustiça, porque o mérito está de fato ausente. Então, o aviso do livro é bem claro. Ele diz que, junto com esse avanço acelerado, vai vir uma incompreensão muito severa das outras pessoas. E a solução que ele dá para essa incompreensão, para lidar com esses haters corporativos ou até familiares, é bem contundente. Muito. Ele não diz, tenta fazer um plano de relações públicas, seja fofo para melhorar a sua imagem com a galera. O conselho do autor basicamente se resume a uma frase: não peça desculpas. E essa é, talvez, a instrução mais desafiadora do ponto de vista social em todo esse capítulo. Sem dúvida. Porque a gente vive numa época onde a cultura o tempo todo exige que a gente justifique os nossos sucessos. Né? Eu trabalhei tanto por isso, eu lutei tanto. O tempo todo. Tem que provar o esforço. Isso. E o material constrói uma blindagem psicológica que instrui quem está lendo a nunca tentar convencer aqueles que estão revoltados com essa sua ascensão. O texto afirma que as pessoas vão dizer que foi apenas sorte, ou um acaso, um erro estatístico do universo. E você não deve rebater. A recomendação é só aceitar que algumas pessoas vão se afastar de você. A chave aqui é a recusa absoluta em sentir culpa por um privilégio que, embora não tenha sido ganho pelo suor, foi concedido por uma escolha superior. É uma aceitação radical dessa condição de imerecido.
Olha, é uma postura muito audaciosa de se ter na vida real. Imagina a cena. Exato. A pessoa é promovida a diretora, e aí os colegas que têm 20 anos de casa perguntam: como que você conseguiu essa vaga? E ela só olha e diz: não foi sorte. Os braços foram cruzados a meu favor, e eu não vou me desculpar por isso. Ia causar algumas faíscas. Ia causar uma demissão moral do grupo. Mas o autor se certifica de provar que esse tal de cruzamento de braços não foi apenas, sabe, uma excentricidade isolada de um idoso que estava meio confuso. Ele mostra que isso é, na verdade, um padrão rigoroso. Ele faz uma construção interessante. Ele constrói uma espécie de jurisprudência baseada nos textos antigos. Exato, ele vai compilando vários, digamos, precedentes jurídicos dentro daquela tradição bíblica para mostrar que a subversão da regra é, de forma muito paradoxal, a regra de como essa força superior opera. Ele cria uma base. Sim, ele elenca rapidamente figuras históricas famosas para validar esse ponto. Ele começa pelo próprio Jacó, o avô da nossa primeira história. Na juventude dele, ele viu as tradições sendo quebradas a favor dele mesmo, passando por cima do primogênito, o Esaú. E o Esaú era o arquétipo do homem forte, caçador, o cara digno da bênção. O favorito da fila. E a lista continua, o que é fascinante porque todos eles são pessoas desqualificadas em algum nível, né? Exatamente. Ele cita também o famoso rei Davi, que antes da coroa, o Davi era só o irmão mais novo que deixaram esquecido lá no pasto cuidando de ovelhas. Ninguém dava nada por ele. Enquanto os irmãos mais velhos eram militares formados, grandalhões, fortes, eles já estavam ali enfileirados no processo seletivo oficial para assumir o trono. Mas a escolha ignorou o processo seletivo inteiro e pulou para o garoto no pasto. Essa quebra de expectativa é uma constante. E o meu exemplo favorito que ele traz é o de Gideão. Esse é surreal. A história do Gideão é tipo o ápice da desqualificação no texto, porque quando ele é chamado para liderar um exército imenso, o próprio Gideão apresenta o que hoje a gente chamaria de um currículo terrível. Um anticurrículo. Ele responde literalmente que a tribo dele é a mais fraca da nação, que a família dele é a menor da tribo e que ele é o indivíduo mais insignificante dentro da própria casa. É muito rebaixamento. Ele não estava apenas no fim da fila, ele era o último colocado em todas as métricas imagináveis de poder, de força e influência da época. E o que a força divina responde para ele, segundo o texto, é muito bom. Diz, vai nessa tua força. É irônico, né? É como dizer, o fato de você não ter recurso nenhum, o fato de ser o último, é exatamente o que qualifica você para esta vaga. É o paradoxo total. E é aqui que a obra sai daquele plano distante das narrativas antigas de milênios atrás e fica muito vulnerável e atual, porque o autor decide colocar a própria pele em jogo. Ele traz para ele. Sim. Ele para de falar apenas de patriarcas e reis de antigamente e insere a própria biografia dele nessa tese maluca de desqualificação. Ele conta que, logo no começo da trajetória dele como líder religioso, a avaliação de desempenho corporativa que ele recebeu foi desastrosa. Sim, ele compartilha um relato pessoal que é quase brutal. Os líderes superiores da instituição olharam para ele, avaliaram a capacidade dele ali e afirmaram categoricamente que ele, e eu cito, não tinha o biótipo de um grande líder. Nossa, ouvir isso deve ser difícil. Em qualquer plano de carreira, quando você ouve isso da alta gestão, significa que o seu teto foi alcançado ali, acabou. Game over. Game over. E o que é interessante nessa parte é que ele nem tenta refutar a crítica. Ele não diz, eles estavam errados e não viram o meu potencial. Ele admite no texto que os líderes estavam certos na avaliação técnica. Ele concorda. Ele diz que não tinha a mesma aparência, não tinha a oratória, nem o perfil tradicional. Mas ele argumenta que foi exatamente essa falta de qualificação natural que ativou o princípio dos braços cruzados na vida dele. O Gideão moderno. Isso, permitindo que ele alcançasse resultados muito maiores do que aquelas outras pessoas que eram os queridinhos do sistema. Olha, a coragem de expor essa fraqueza pessoal num livro é admirável. Mas a melhor parte das histórias pessoais dele é, sem a menor dúvida, o caos da compra da estação de rádio. Essa história é fantástica.
O autor relata que a organização dele queria muito adquirir uma rádio, expandir a mensagem, só que os recursos deles eram limitadíssimos. E aí eles fizeram uma proposta comercial que sério desafia toda e qualquer racionalidade financeira de Wall Street. Não faz sentido nenhum. Nenhum. Basicamente, eles ofereceram comprar a rádio, pagando parcelas mensais, que eram exatamente do mesmo valor que os outros concorrentes estavam oferecendo apenas pelo aluguel do espaço. Pois é. E analisando isso pela lente da negociação corporativa, é uma proposta que deveria ter sido ridicularizada na hora. Jogada no lixo em 3 segundos. Exato. Porque pensa comigo, que proprietário em sã consciência venderia um ativo, recebendo a prazo exatamente a mesma quantia que ele poderia receber apenas alugando o negócio, mantendo a propriedade do bem, no nome dele? Não tem lógica. Não há lógica de mercado, lei de oferta e demanda, nada que sustente isso. Em que universo uma coisa dessas faz sentido? É o equivalente a você tentar comprar um apartamento luxuoso, dizendo para o dono: olha, eu pago a compra, mas em parcelas no valor do condomínio. Topa? O dono ia rir da sua cara. Ia chamar a segurança. Mas o autor relata que, indo contra qualquer raciocínio lógico, o proprietário lá aceitou a oferta de compra deles. Uhum. E ele usa isso como a grande prova contemporânea da tese dele. A mensagem que fica é que a falta de dinheiro, ou a falta de conexões e até de um bom plano de negócios pode ser totalmente neutralizada quando esse tal de favor decide simplesmente ignorar as planilhas do Excel. E ao olharmos para tudo isso de forma mais ampla, quer dizer, as narrativas antigas de netos adotados, de reis esquecidos no pasto e líderes rejeitados, até chegar nessas propostas de negócios que são financeiramente absurdas, a gente percebe a construção de uma resposta muito robusta a uma epidemia contemporânea nossa. Que seria o esgotamento, né? O cansaço crônico gerado por essa nossa cultura de desempenho incessante. Porque a nossa sociedade atual impõe que a gente precisa estar sempre otimizado, tem que ser produtivo 24 horas por dia. Nunca pode perder uma oportunidade de fazer um networking. Nunca. Tem que construir currículos cada vez mais infalíveis. E o material que a gente está analisando hoje, no fundo, ele oferece uma válvula de escape mental gigantesca para as pessoas. Ele sugere, basicamente, que a verdadeira grande reviravolta na vida não vem necessariamente daquela terceira hora extra que falta fazer no dia. Sim. Mas vem de uma quebra no sistema, de uma intervenção externa que opera em uma lógica que a gente simplesmente não tem como calcular e controlar. É um bálsamo imenso para quem já chegou no limite, sabe? Ouvir que, de repente, do nada, é possível ser tirado do fim da fila e ser colocado na cadeira principal. Alivia o peso. Isso amarra perfeitamente com a última peça conceitual que o autor apresenta e que, aliás, dá nome ao título do capítulo. Tem a ver com a origem do nome daquele neto caçula lá do começo, o Efraim. O que recebeu a bênção da mão direita de forma tão inesperada. Esse mesmo. O que significa o nome dele? O autor usa a etimologia do nome para resumir todo o argumento do livro. Em hebraico, Efraim significa duplamente frutífero. E essa é a essência da premissa inteira. É a grande promessa. Isso. O texto não está prometendo um aumento ali de 10% no seu desempenho anual. E não é sobre um crescimento orgânico, gradual, que vem como resultado de 10 anos de economia ou de muito estudo focado. Não é um plano de aposentadoria. Não. A promessa que ele ancora nesse nome Efraim é a promessa de uma multiplicação desproporcional. É a garantia, dentro dessa narrativa, de que os frutos de uma vida inteira serão literalmente dobrados, não porque as pessoas trabalharam o dobro da carga horária, mas puramente por causa da nova posição em que elas foram colocadas, sabe? Naquele momento em que a tradição foi revertida e os braços foram cruzados. Olha, é uma verdadeira jornada de desconstrução das nossas certezas corporativas e lógicas. Com certeza. Se a gente olhar para o caminho que percorremos aqui hoje, começamos com a dor de um patriarca milenar que adota os netos do nada. Aí vimos a teimosia de cruzar os braços e ignorar o currículo impecável do primogênito. Entendemos como o texto desmonta totalmente aquela crença de que uma origem desfavorável ou um passado ruim
determina o futuro. E também flertamos com essa ideia super audaciosa de conseguir comprimir tempo e pular gerações inteiras de espera e de sofrimento. Exatamente. Além disso, nós detalhamos aquele preparo psicológico um tanto polêmico que o autor sugere, né? Para a pessoa enfrentar o tribunal do ressentimento alheio, que é o conselho de se recusar a pedir desculpas para o seu avanço repentino. O não peça desculpas é forte. E, por fim, a gente observou como essa tese maluca se sustenta em um padrão histórico e também pessoal, baseado em fraquezas e limitações muito evidentes que não impediram, de forma alguma, que realizações monumentais acontecessem. É quase como se o texto criasse um antídoto direto contra esse esgotamento mental que é trazido por essa nossa busca desenfreada pelo mérito inquestionável. É uma síntese perfeita da mensagem. E mesmo que alguém discorde totalmente da origem religiosa que baseia essa premissa toda, é impossível negar que o conceito sacode para valer as nossas certezas matemáticas sobre a equação do esforço e da recompensa. Ele balança as estruturas. Mas claro, a gente não vai encerrar nosso mergulho sem aquela última reflexão para quem está nos escutando. E para isso, acho que a gente tem que dar um passinho para trás e olhar o quadro todo. É um ótimo exercício. E se conectarmos tudo que foi analisado aqui sobre a subversão do mérito e essa ideia do cruzar de braços a um panorama mais amplo do nosso comportamento humano moderno, eu acho que surge um questionamento muito profundo. Qual seria? A gente vive quase sempre à beira de um colapso, tentando prever e controlar o nosso futuro, né? Nossa, o tempo inteiro. Acumulando um monte de graduações, calculando rotas seguras para a carreira e lutando desesperadamente para conseguir manter nossas posições numas filas que parecem que não param de crescer nunca. Uma ansiedade gigantesca. Exato. Então, como essa tese de hoje deveria alterar nossa relação com esse planejamento todo? Se de fato a história e a nossa realidade frequentemente rasgam o script natural e premiam quem não estava na lista de favoritos, será que a verdadeira vantagem competitiva, no fim das contas, não se trata de ter a preparação técnica mais invejável da sala? Uau! É de quebrar a cabeça. Pois é, fica a pergunta se, talvez, a virtude mais poderosa não seja simplesmente a resiliência assombrosa de conseguir permanecer de pé, ficar ali, posicionado no tabuleiro, prestando atenção, mesmo quando o mundo inteiro e todos os currículos ao redor gritam que não há a menor chance de a vitória chegar para você. Decidem do nada mudar. E como elas mudam, né? Demais. Bom, um agradecimento imenso a quem nos acompanhou em mais esse mergulho intenso, destrinchando ideias que desafiam tão profundamente o senso comum. Foi um prazer. Continuem questionando o manual de instruções do sucesso que vendem por aí e fiquem muito atentos. Nunca se sabe exatamente onde e quando as tradições estão prestes a ser quebradas. Um grande abraço a todos. Até a nossa próxima investigação e continuem sempre abertos a perspectivas que desafiam a lógica e ampliam a visão. Um abraço e até mais!